Tragédia. Secretário descobre traição da esposa, mata o filho e tira a própria vida. Está aqui. 2 filhos, inclusive. Um mais velho e um mais novo, ambos de menor. Esta mulher é a filha de uma autoridade, vamos dizer assim, né? Que nós vamos ler aqui agora. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, é investigado pelas autoridades. E a gente vai agora abordar aqui essa situação. Um caso trágico marcou esta quinta-feira, dia 12. Ou seja, ontem, né, pessoal? O secretário de governo da prefeitura de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, morreu após atirar contra os próprios filhos e em seguida tirar a própria vida, quarta-feira, dia 11. Ele era genro do prefeito do município, Dione Araújo, e era casado há cerca de 15 anos com a mãe das crianças. Agora veja, calma. Veja a motivação. Nas redes sociais, Thales costumava compartilhar registros ao lado do sogro com compromissos ligados à prefeitura. Horas antes do crime, ele chegou a publicar um vídeo ao lado dos filhos, onde afirmou amar os 2 meninos. Eu vi esse vídeo, salvei esse vídeo, mas não vou reproduzir aqui, porque aparecem, né, os 2 meninos. O corpo da criança de 12 anos está sendo velado na residência do prefeito Dione Araújo, que é avô do menino. A outra criança foi levada ao hospital, mas acabou morrendo também, né? Agora, veja, ele deixou uma carta de despedida. Vamos ler. Antes dele atirar e matar os 2 filhos, e se matar, veja o que ele escreveu na carta. Difícil começar a escrever. Mas tudo tem um fim, e hoje chegou o nosso, infelizmente. Tentei sempre, nesses 15 anos de minha família, manter a melhor harmonia e respeito possível. Mas hoje chegou a um limite do improvável. Minha esposa sai de Itumbiara para São Paulo para encontrar uma pessoa. Então a esposa saiu para encontrar outra pessoa. Dias aqui, difícil. Ela diferente, há alguns dias, e onde veio a desconfiança. Mas nunca imaginava que iria fazer isso. Semana passada, ainda falei como sempre. Se não estivermos bem, vamos manter o respeito e falar antes. Mas não ouviu e preferiu isso de hoje. Triste. Partimos, eu e meus meninos, que agora são anjos, que infelizmente vieram comigo. Todos sabem como sou intenso e verdadeiro e não iria conseguir viver mais com essas lembranças. A minha família, pai e mãe, agradeço por tudo sempre, gratidão. Johnny, que era o pai da esposa dele, meu eterno respeito, admiração e desculpe pelo que fiz. Sei que não tem perdão, mas foi o que sobrou nesse dia infeliz dos meus 40 anos. Agradecer sempre meus amigos e meus irmãos por tudo. Vou estar em algum lugar que não sei onde. Sara, isso tudo infelizmente não era o que eu queria. Só queria a verdade e o respeito que você infelizmente não teve, e ainda com uma pessoa desqualificada e malandro que existia em nossa cidade. Ele está levantando uma questão de que ela traiu ele com uma pessoa desqualificada, que é um malandro, inclusive. Perdão a Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, Santa Rita de Cássia, que rogue por mim e que, se existir o mínimo de compaixão, me perdoe. Fiz isso com o coração dilacerado e não sei mais o que dizer. Agradecer também a minha cunhada Laura, pessoa íntegra e de um coração enorme. Beijo nos pequenos e cuide de todos. Você é capaz e de uma fé que vejo em poucas pessoas. Fiquem com Deus, me perdoem, porque era exatamente a última coisa que eu esperava na vida, e da minha vida foi o que aconteceu hoje. Fiquem todos com Deus. O cara matou os 2 filhos e se matou porque a mulher o traiu com um malandro, uma pessoa desqualificada.
uma mulher casada com 2 filhos, filha do prefeito, casada com um empresário e traiu. A questão, cara, é injustificável o crime que o cara fez. Ele não precisava ter matado os filhos. Tá? De jeito nenhum. Não tem desculpa pra isso. Infelizmente ele surtou devido ao fato que ele acabou descobrindo, segundo ele. Ela foi no enterro dos filhos. E aqui tem outra notícia. Mãe dos meninos mortos pelo marido, por descobrir traição dela, precisou deixar o enterro dos filhos antes do fim da cerimônia, após começar a receber ameaças e insultos no cemitério de Itumbiara. Então, aparentemente, algumas pessoas, provavelmente também da família dele, né, do pai dos 2 meninos, talvez começaram a xingar a mulher devido à traição. Porque é aquela coisa, pessoal, ação, reação. E é interessante que a Bíblia já falava disso há muito tempo atrás, né? Há milênios atrás, nós encontramos isso aqui, ó. Em Provérbios capítulo 6, verso 20 em diante. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, quando você estiver vivendo a sua vida, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Ou seja, você estará protegido. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, luz, e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, ou seja, no peito aqui ou no colo, sem que as suas vestes se incendeiem? Não, é impossível. Está falando de fogo aqui no aspecto sensual, no aspecto carnal, fornicação, prostituição, adultério. Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Também não, isso é impossível. Tá? Se você cometer adultério, você vai se queimar. Vai ter prejuízo, vai ter tragédia. Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Tanto a mulher que adultera, quanto aquele homem que adultera com a mulher adúltera. Ambos sofrem consequências espirituais e, nesse caso aqui, física também. Moral, psicológica, emocional, todo tipo de dano que essa mulher sofreu. Perdeu o marido, perdeu os filhos, e isso aqui é impagável. O que eu acho interessante é que esse homem, ele acabou matando os filhos e depois se matando, né? A mulher continua viva e o cara que adulterou com ela também. Livres, leves e soltos. Obviamente, você não deve sair por aí matando ninguém, assassinando ninguém. Isso é uma violação dos mandamentos, do Decálogo, inclusive Êxodo capítulo 20. É como se fosse cláusula pétrea, né, escrito em pedra. Não assassinarás, é um mandamento. Logicamente, você também não deve nem adulterar. Também que é uma outra quebra do mandamento, não adulterarás. Logo, todos aqui fizeram coisas erradas e quem mais se prejudicou foi os filhos que eram inocentes. É lamentável, né? Vou continuar o texto aqui. Verso 33. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio, ou seja, vergonha, opróbrio é vergonha, nunca se apagará. Tá? O homem que adultera, a vergonha dele é para sempre. Da mesma forma, a mulher que adultera, a vergonha é para sempre. 34. Porque o ciúme excita ou instiga, né,
o furor do marido, a ira do marido, do esposo, e não terá compaixão no dia da vingança. Aqui está falando, esse texto aqui é antigo, é um texto de milênios atrás, está escrito em Provérbios, e naquela época, se a mulher fosse pega adulterando, já eras. Tá? O marido ia lá, apedrejava, matava. Matava o outro cara também, né? Porque causa ciúme no marido. Então o marido ia lá. Se pegasse o cara, matava. Se pegasse a mulher, também matava. Então, uma questão extremamente. Eles acabavam naquela época, né? Eliminando assim essas coisas. Hoje, né? Não se fazem mais isso. Hoje o cara mata os filhos e acaba se matando. Logicamente, você não deve fazer hoje nenhuma coisa e nem outra. Tá? Hoje, é uma situação complicada. Estavam 15 anos juntos, com 2 filhos. Ele descobre uma traição da esposa. O que faz? Só existem 2 opções. No mínimo plausíveis. Ou perdoa e continua. O que é complicado, porque você vai continuar com uma pessoa que te traiu, não tem mais como você confiar. Ou segundo, você separa e fica sozinho, pagando pensão para sempre. São as únicas opções, as plausíveis, aceitáveis. Logicamente, tem que ter um psicológico extremamente elevado para aguentar isso aqui. Imagina, cara, você está 15 anos com uma pessoa. Você ama a pessoa. E talvez esse cara, por amar a esposa, não fez nenhum mal para a esposa fisicamente contra ela. Mas acabou eliminando os filhos. E o surto mental, o baque foi tão grande nesse cara, que, sei lá, ele deve ter pensado assim, se eu apenas me matar, eu vou deixar os 2 filhos sem pai. Na cabeça dele, de certo, passou zilhões de coisas que a gente nunca vai saber. Então eu conjecturo apenas que ele deve ter pensado isso. E talvez por isso ele eliminou os filhos, cara. Nessas horas, deve passar um monte de loucura na cabeça. Logicamente que isso foi errado. Foi extremamente errado, cara. Jamais você faz uma coisa dessa. Então, é para você ver, olha o poder destrutivo que tem um adultério. É um pior crime que alguém pode fazer com alguém, cara. É o pior porque... O pior, é um dos piores. Porque é uma destruição tal que se você continua vivo, você tem que aguentar aquilo pro resto da sua vida. É um trauma irrecuperável. E talvez por isso o cara escolheu se matar. Triste, cara. 35. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Ou seja, está falando aqui que uma pessoa que adultera, né, que trai a confiança do marido, esse marido não quer saber de mais nada. Bíblia está falando. Palavra inspirada do Criador. Provérbios, um dos livros mais sábios de todos os tempos. Provérbios e Eclesiastes. Então, isso é muito sério, cara. Para você ver o poder que tem, o poder de destruição que tem um adultério, cara. Tá aí. Ao ponto no velório dos filhos, ela ser xingada e insultada. E ameaçada, inclusive. Para você ver. Isso que é irrecuperável, irremediável. Meu irmão, jamais adultere, mas nunca na sua vida sequer pense nisso. Pode ter certeza que você vai estar cavando a sua própria cova. Você vai estar destruindo a tua vida, você vai estar destruindo a vida de um monte de gente que você nem faz ideia. Isso aqui parece aquele caso, né? Como é que é? Uma mão no volante, outra no carinho, aquela jossa lá daquele cara lá. Aquele mendigo lá.
A mulher, a esposa de um personal trainer. A mulher tava lá dentro de um carro, viu o mendigo na rua e fez ali dentro do carro mesmo, cara. Meu, na boa, velho. Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. O caso dela aqui foi, né? Parecido aqui, ó. Porque o cara disse que foi com um cara que era malandro, uma pessoa desqualificada. Um empresário não tá de bom tamanho. Ó, e ainda teve uma pessoa desqualificada e malandro que existe na nossa cidade. Aí é complicado, hein, velho. É isso aí que eu digo. Parece, né, a esposa do Kaká. A esposa do Kaká. Parece que, né, coisas quase parecidas. Separou do Kaká um milionário, um cara de boa aparência, enfim, um bom pai, um cara de respeito. Segundo ela própria falou, não, ele era perfeito demais. Casou virgem com ela. O que ela fala? Não, eu tô separando ele porque ele é perfeito demais. O homem é perfeito demais, por isso que tá separando. Daí foi lá, viveu sua vidinha, né? Experimentou outras coisinhas. Depois quis voltar com o Kaká. O Kaká, não, agora foi tarde demais. Tá aí. Por emocionalismo. Rapaz, se tá ruim, resolva de um outro jeito, cara. Separa, mas não cometa adultério, velho. Tá aqui o resultado. Plantou, colheu. Colheu instantaneamente. Isso é triste, cara. Agora, por causa de um emocionalismo carnal que ela teve, por um malandro desqualificado, por trocar o marido, empresário, pai dos filhos dela, por um qualquer, ela sofre as consequências de não ter os filhos. E nem o marido, e nem família. E ainda passar por toda essa vergonha aqui. Que as pessoas jamais vão esquecer. Olha aqui a reação das pessoas aqui, ó. Cara, isso aqui é muito pesado. Tudo o que você planta, você colhe. Grave isso. Não tem para onde fugir. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa colhe o que plantou. Nunca, jamais ninguém vai confiar nessa mulher de novo. Nunca, jamais alguém vai confiar em uma pessoa que trai. Está no caráter da pessoa, está intrínseco. Por que alguém trai, pessoal? Porque a pessoa, infelizmente, ela tem essa predisposição a ser infiel, a infidelidade. Então, cuidado. Tá aí as consequências. Infelizmente, um caso triste. Eu lamento, sério mesmo, por ela perder os filhos. Me condoo, ela deve estar com dor nesse momento, porque perdeu os filhos de uma forma trágica. Os filhos totalmente inocentes, não tiveram culpa nenhuma disso, cara. E infelizmente pagaram pelo erro da mãe. E também pelo erro do pai. A mãe errou em trair. O pai errou em matá-los, cara. Meu, que bizarro. Sem palavras. Sem palavras, cara. Triste. Isso aqui hoje só nos serve como aprendizado e lição. Para você também. Jamais trair, cara. Jamais adultere. Jamais seja infiel. Consequências virão. Ou espirituais, ou físicas, ou as duas. Ao mesmo tempo. E é irremediável. Não volta mais. Não volta mais. Como era, não volta. Você pode perdoar, você pode separar, mas as coisas não serão as mesmas. Entenda isso. O perdão, ele é igual um buraco de um prego tirado de uma parede de madeira. Isso é o perdão.
O prego, o pecado não está mais lá. Mas a marca na parede, o furo, continua. Você perdoa, mas não significa que é a mesma coisa. Não significa que é a mesma coisa. Tá? A mesma coisa seria se nunca tivesse traído. Aí manteria a mesma coisa. Quando comete alguma coisa dessas, pode até haver perdão, mas não é a mesma coisa. Tá? A desconfiança sempre continuará ali. E eu não sei, talvez é por isso que o cara se matou, cara. Ele mesmo disse aqui no texto que a gente leu que ele não ia aguentar isso. Existem pessoas que não aguentam isso, cara. Tá? Existem pessoas que não aguentam isso. Você vê a mãe dos seus filhos, você vê a sua esposa, você sabe que ela traiu. Cara, tem gente que não aguenta isso não, cara. Tem gente que não aguenta isso. Por isso que muitas pessoas, lógico, eu estou dizendo aqui, isso não é o certo a se fazer, mas é por isso que muitos homens se perdem a cabeça e acabam, infelizmente, matando a mulher. Porque descobrem uma traição ou outra coisa. É complicado. Da mesma forma que existem mulheres que matam o homem. A facada, manda alguém dar tiro, manda alguém lá fazer emboscada e matar, levanta a falsa acusação para o cara ser preso e morto na cadeia. Ambos, cara. Ambos. Tá? Então, assim, isso é grave, velho. Isso é grave. Por isso que eu digo. E tudo isso começa por causa do quê? Traição. A traição é o quê? Adultério. O adultério começa onde? Começa no ato? Não. Segundo o próprio Messias, nos evangelhos, ele fala, começa na mente, na cobiça. Isso é tão importante que existe um outro mandamento do Decálogo, Êxodo 20, não cobiçarás a mulher teu próximo. Isso vale para homem e para mulher. Porque é a cobiça que gera a infidelidade, o ato final do adultério. E aí gerou o pecado e o pecado gera a morte. Tá aí. A Bíblia sempre certa desde o início. As pessoas é que são falhas e não conseguem obedecer. E gera essa consequência trágica aqui. É brabo, velho. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito no engajamento. Sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas aqui no primeiro comentário fixado no topo, vai ter alguns links bem importantes. Primeiro, para você ter renda variável em dólar. Gratuitamente você pode ativar. Divulga o seu link de Honeygain, que vai estar o link aqui para ganhar mais. Faça isso. Segundo link da vaquinha que eu tenho aqui para a gente combater realmente criminosos aí na justiça. Você vai estar me ajudando muito com isso. Contribua na vaquinha qualquer valor. Terceiro link, meu canal sobre finanças. Vá para lá. Se você quiser aprender sobre investimentos, renda, finanças e negócios. Beleza? Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, ative aí o sininho de notificações e se inscreva. Até o próximo vídeo, seu criador. Assim quiser, fique na paz do Criador. Grande abraço a todos.